Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. If you could, please take your Bible and open up to Isaiah 53. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53. And I would like you to follow along very carefully verses 8 through 12. E nós vamos ler os versos de 8 a 12. Isaías 53, versos de 8 a 12. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, I ask that you would give me the words that you would want me to speak. Pai Celestial, eu peço que o Senhor me dê as palavras que o Senhor quer que eu diga. Allow me to proclaim these words boldly. Permita-me, ó Deus, proclamar essas palavras com ousadia. I ask that the Holy Ghost would speak to each and every one of our hearts individually. E eu peço que o Espírito Santo fale com cada um de nós individualmente. And may through the study of your word tonight allow us to draw closer to you. E que através do estudo de sua palavra possamos nos aproximar do Senhor. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. Please look at the last part of verse 12. It says that he bare the sin of many and made intercession for the transgressor. Veja o final do versículo 12, diz que ele intercedeu por muitos e ele também intercedeu pelas transgressões dos transgressores. Tonight I'd like to speak from the Bible with regards to Christ and the thief on the cross. Hoje à noite eu quero falar sobre Jesus Cristo e o ladrão que estava com ele ao seu lado na cruz. Death in of itself is not something that we just automatically want to talk about. Morte geralmente não é o assunto sobre o qual nós gostamos de falar. Death is not an enjoyable subject. Morte não é um assunto que nos traz prazer. And yet there are things in Scripture that say opposite. Mas na palavra de Deus há certos temas que são o oposto. If you have your Bible, I'd like you to turn to Ecclesiastes chapter 7. Por favor, abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. If you have someone next to you who does not have a Bible, please take time to share with them this passage and allow them to see it. E se há alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, por favor, compartilhe com ele ou com ela esta passagem. Ecclesiastes 7 and verse 1. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. In my life, there has been nothing more special than seeing the birth and being able to hold my children. Na minha própria vida, acho que a coisa mais especial que já aconteceu para mim foi ver o nascimento dos meus próprios filhos. And when I think about my baby daughter who is currently not with me tonight, E quando eu penso
na minha bebezinha que não está comigo nesta noite. It gives me comfort to know and remember and reflect on the time that I got to hold her for the first time. Eu me sinto confortado de me lembrar da primeira vez que eu pude segurá-la em meus braços. And yet Scripture says that the day of death is more important. E apesar disso, a Bíblia diz que o dia da morte é mais importante que o dia do nascimento. Look at verse 2. Veja agora o verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. When we study about Christ and the death on the cross tonight, we are supposed to lay it to heart. Quando nós estudarmos sobre a morte e a cruz do Senhor Jesus Cristo nesta noite, nós devemos permitir que este estudo fale ao nosso coração. There is a time for laughter and fun, but tonight is one of seriousness. Há tempo para alegria, para diversão, mas agora neste momento o tempo é para seriedade. See in verse 3 that with this sadness, it makes the heart better. Veja que esse tipo de tristeza melhora o nosso coração, versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. And it is for us who wish to be wise and learned. E isso é para nós que desejamos ser sábios e aprender. We are to study what Scripture has to say about death. Nós precisamos estudar o que a palavra de Deus ensina sobre a morte. Follow along in verse 4. Veja agora o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. My prayer tonight is that you would be one that would desire to be wise and take these things to heart. A minha oração nesta noite é que você deseje ser uma pessoa sábia e aplique estes ensinamentos ao seu próprio coração. Isaiah 53 covers what we know as God giving Christ, his son, to die on the cross for us. Isaías 53 é exatamente aquilo que nós sabemos que Deus fez ao entregar o seu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Rather than speak of the birth of Christ, I would like to reflect on the death of Christ. Ou seja, ao invés de falar sobre o nascimento de Cristo, nós vamos falar nesta noite sobre a morte de Cristo. Look at verse 8. Veja o versículo 8. Isaías? No. Eclesiastes. Versículo 8 agora de Eclesiastes. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Tonight I'd like to look at three aspects of Christ and the thief on the cross. Hoje vamos ver três aspectos sobre Jesus Cristo e o ladrão na cruz. Please turn back to Isaiah 53. Agora vamos para Isaías 53 novamente. First, I'd like to see that Christ, in his death, he was numbered with the transgressors. Primeiramente, nós vamos ver que Jesus Cristo, na sua morte, ele foi numerado com os transgressores. At the middle of verse 12, it says, because he hath poured out his soul unto death. Versículo 12, na metade do verso, diz que ele foi contado com os transgressores porque derramou a sua alma na morte. He was numbered with the transgressors. Now turn to Mark chapter 15. Ele foi contado com os transgressores. Agora vamos para Marcos capítulo 15. We want to see what the New Testament has to say about these thieves when they are with Christ. Nós vamos ver no Novo Testamento o que a palavra de Deus fala sobre esses ladrões quando estavam ao lado de Jesus. Look with me on verse 25 through 28. Veja comigo versos 25 a 28 de Marcos 15. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Here we see that the crucifixion
was something that was not looked to in a joyful matter. Aqui nós vemos que a crucificação não era algo que pessoas podiam desejar ou gostar. The crucifixion was one that was close, personal, and in your face. A crucificação era algo muito próximo do seu próprio rosto. When you study Roman history, you see that the crucifixion was meant to draw pain from an individual. Quando você estuda a respeito da história romana, a crucificação era uma punição que tinha a intenção de causar o maior sofrimento possível. The crucifixion was meant to give the most amount of pain that an individual could take. A crucificação era algo para que a pessoa sentisse a maior dor possível que um ser humano pode suportar. If you ever watched a movie or saw a documentary about the cross, you may have seen it as very high and lifted up. Quando você assiste um documentário ou um filme a respeito da crucificação, você vê a pessoa crucificada no alto. But when you study Roman history and the way a crucifixion is meant to be, very close and very personal. Mas quando você estuda a história romana, a crucificação realmente era algo mais próximo. The crucifixion was meant to be eye level A or within arm's crucificação reach. ou a cruz, ela ficava na altura dos olhos. Now think with me here, Christ is dying on the cross and he has two thieves with him. Agora, imagine comigo, Jesus estava morrendo na cruz e havia dois ladrões ao seu lado. He is not higher than the thieves. E ele não está acima dos ladrões. In fact, he is level with the thieves. Na verdade, ele está no mesmo nível com os ladrões. He is so close to the ground that if you wanted to during this time, you could reach out and touch him. E ele estava tão próximo ao chão que se pessoas quisessem, poderiam tocar nele. And as you can see from our passage, the thieves reviled him and chided him and spoke angrily against him. E nesta passagem nós encontramos que esses ladrões ficaram satirizando e ficaram criticando, injuriando o Senhor Jesus. And this was done for 3 hours. E isto demorou pelo menos 3 horas. From verse 25 and on down to verse 32, we see that this covered a 3-hour time span. Dos versos 25 a 33, se passaram 3 horas na cruz. We know that at this time, the thieves were deserving of the pain. Nós sabemos que pelo menos nesta ocasião, os ladrões mereciam aquele tipo de dor. But we see that Christ was not. Mas Jesus não merecia. In fact, the Roman governor of the day said, "He is not worthy of this." Até o governador daqueles dias, romano, ele mesmo disse, mas ele é inocente. And we see that within verse 28, the scriptures were fulfilled, which saith, and this passage is from Isaiah 53. E no versículo 28 diz que as escrituras foram cumpridas, se referindo à profecia de Isaías 53. Movies and Hollywood, they like to portray Christ apart from the thieves. Interessante que os filmes de Hollywood, eles gostam de mostrar Jesus acima dos ladrões. But when we study scripture and we find out that Christ was numbered, he Mas was even. quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que Jesus, ele foi contado com os ladrões no mesmo nível. This death was not something that would be recommended for an innocent man. Esse tipo de morte jamais seria recomendada para um homem inocente. And so it is important for us to understand that he was numbered with the transgressors. Por isso é importante entender que ele foi contado com os transgressores. Secondly, I'd like us to see that he bare the sin of many. E em segundo lugar, eu quero que você saiba também que ele carregou o pecado, a transgressão de todos. In Isaiah 53:12, right after it says that he was numbered with the transgressors, it said he bare the sin of Lá em many. Isaías 53:12, na mesma passagem que diz que ele foi contado com os transgressores, também diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Now you might ask yourself, what relevance does this have E to você me? deve estar pensando, mas o que isso significa para mim? Qual a importância disso para mim? The Bible has much to say about A that. palavra de Deus, a Bíblia fala muito sobre este assunto. Please turn to Romans chapter 5. Por favor, Romanos capítulo 5.
We want to read verse 19 through 21. Nós vamos ler versos 19 ao versículo 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Scripture talks about Adam sinning, and by his disobedience, via verse 19, sin came upon us all. A Bíblia fala sobre Adão, o primeiro homem, e através da sua desobediência, o verso 19 diz que muitos foram feitos pecadores. And within this same verse we see that by the obedience of one shall many be made righteous. Mas no mesmo versículo diz também que pela obediência de um outro, muitos também seriam feitos justos. During the time on the cross, have you ever questioned why Christ did not come down? Durante o tempo que Jesus estava pendurado na cruz, você já se perguntou por que ele não desceu daquela cruz? You've read it before, you've heard it before. Você já leu a respeito disso, você já ouviu essa história antes? The scribes, the Romans, the Jews, they all said, "Come down, Christ, Os and save escribas, os yourself." fariseus, os judeus e os romanos, todos eles disseram, se tu és o Cristo, desça dessa cruz. And here we see why he did not come down. Mas agora nós vemos a razão que ele não desceu. Per prophecy from Isaiah 53, Ele não desceu para cumprir a profecia de Isaías 53. he was to be numbered with the transgressors. Ele sabia que tinha que ser contado com os transgressores. He was to bear the sin of many. Ele sabia que tinha que levar o pecado, a iniquidade do povo. It was not for him to come down. Ele não era para ele descer da cruz. And it was for a reason. Look at verse 21. Veja o versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Eternal life. Vida eterna. It is what we as humans seek. É o que nós, seres humanos, estamos buscando. Christ had to bear the sin of all the world to provide this for us. E Jesus Cristo, ele precisou carregar o pecado da humanidade para nos dar esta vida eterna. If you reflect within yourself, you can see that there is sin within your heart. Se você enxergar dentro de si mesmo, vai encontrar pecado dentro do seu coração. If I look at my own life, I have to say sin is in my heart. Quando eu olho para a minha própria vida, eu tenho que dizer que há pecado no meu coração. And so by Christ bearing all sin, Mas como Jesus Cristo carregou toda a iniquidade, he has allowed an opportunity for me to have eternal ele life. tem me dado a oportunidade de possuir a vida eterna. Because Adam sinned, death came upon us all. Por causa do pecado de Adão, a morte reinou sobre todos nós. But because Christ chose not to come down from the cross, Mas porque Jesus não desceu daquela cruz, we have life. agora nós temos vida. And it is through Jesus Christ. E esta vida é através de Jesus Cristo. Isaiah 53:12 says at the very end that he made intercession for the transgressor. Lá no versículo 12 de Isaías 53, bem no final do verso diz que ele agora intercede por nós. Let's take a closer look at this. Vamos observar este ensinamento. Look at Luke chapter 23. Lucas, capítulo 23. We're going to have a few words from one of the thieves. Nós agora vamos ler algumas palavras da boca de um dos ladrões. Remember what I said, the crucifixion was to be personal and close. Lembra o que eu disse no início? A crucificação era para ser algo próximo das pessoas. And through the pain and through the agony of the cross, E através da dor e da agonia da cruz, Scripture records the words of one thief
to Christ. A Bíblia registra as palavras de um dos ladrões proferidas a Cristo. Look at verse 39 through 44. Veja o versículo 39 a 44. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Not only did the authority of the day say Jesus was innocent, Jesus não era inocente apenas aos olhos da autoridade romana, but one of two thieves, mas one, um dos dois ladrões, um deles, is recorded in Scripture by saying, we deserve this. está registrado na Bíblia dizendo: nós, na verdade, merecemos isso. But this man deserves not this Mas punishment. este justo não merece o que está acontecendo. Look at 1 Peter chapter 2. Agora, 1 Pedro, capítulo 2. And I'd like to read verse 21 through 25 of Peter, 1 Peter chapter 2. 1 Pedro 2, versos 21 a 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Scripture says that one day we all will be judged. A Bíblia diz que um dia todos nós seremos julgados. Christ needed that same judgment. Jesus, ele precisava daquele mesmo julgamento. Look at verse 23, very end. But committed himself to him that judges righteously. Veja o final do versículo 23. Entregava-se àquele que julga justamente. Christ was judged, and he was judged so that he would take the sin of the world for us. Jesus Cristo foi julgado, e ele foi julgado a fim de tomar o nosso lugar. He was suffering for us, and we see that in verse 29. Ele estava sofrendo por nós, e vemos isso no verso 29. Verse 24 says, Verso 24. who his own self bare our sins. O verso 24 diz que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Romans 6:23 says that for all have sinned and come short of the glory of Romanos God. 6:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. The crucifixion is personal. Então a crucificação é algo pessoal, It is painful, é algo que causa dores, but it is real. mas é algo real. Making a decision for Christ is personal. Quando você faz uma decisão ao lado de Cristo, é algo pessoal também. Some are fearful to talk about it. Algumas pessoas têm medo de falar sobre este assunto, But according to Scripture, it is real. mas de acordo com a Bíblia, é real. Judgment has already happened for Christ. Julgamento já aconteceu para Cristo, And now judgment will come for us. e agora julgamento virá para nós. If we study Christ on the cross with the thieves, I have a question. Quando nós estudamos Jesus Cristo e os ladrões na cruz, eu tenho uma pergunta. The thief himself said he was worthy of this punishment. Um dos ladrões disse que ele merecia aquela punição, And yet this thief asked Christ,
to take him with him. Mas este mesmo ladrão pediu Jesus para levá-lo consigo para o céu. This thief asked Christ to be an intercessor for him. Esse ladrão pediu que Jesus Cristo fosse o seu intercessor. And from our passage back in Luke, E quando nós abrimos a Bíblia em Lucas, I want you to see what Christ said to him. eu quero que você agora veja o que Jesus respondeu para ele. Luke 23, verse 44. Lucas 23, verso 44. 43. 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Do not take my words lightly. Por favor, não despreze o que eu estou lhe dizendo. Understand, I'm not joking. Procure perceber que eu não estou brincando. But there is many a religion Mas há muitas religiões that says you have to do something que ensina que você precisa fazer algo in order to earn salvation. para merecer a salvação. Yet the thief on the cross E apesar disso, veja o ladrão na cruz. did but one thing for his salvation. Ele só fez uma coisa para ser salvo. He asked Christ Ele pediu a Jesus Cristo to intercede for him para ser o seu intercessor. because he knew judgment was coming. Porque ele sabia que o julgamento estava vindo. Not the judgment of man, Não o julgamento dos homens, but the judgment of God. mas o julgamento de Deus. And he knew that it was coming once he E ele died. sabia que esse julgamento viria após a sua morte. And Christ himself says, you will come with me. E Jesus mesmo prometeu: hoje você estarás comigo. Scripture says that now the just shall live by faith. Por isso a palavra de Deus diz que agora o justo viverá da fé. Would you not say that it was faith that he took in Christ? Você não pode ver que foi a fé do ladrão que o levou a Cristo? Would you not say that it was faith that he put strictly and solely alone for Christ? Você não pode perceber que foi a fé do ladrão que confiou completamente e somente em Jesus Cristo? Did the thief have any good works to Aquele give? ladrão, ele tinha qualquer boas obras para mostrar? Did the thief have anything worthy in his life to give? Aquele ladrão tinha qualquer coisa de preciosa na sua vida que ele podia dar para Jesus naquela hora? He had nothing. Ele não tinha nada. His own record is here in Scripture. O que nós sabemos dele é o que está aqui na Bíblia. And we can see his words. E nós podemos ler as suas próprias palavras. Look at verse 40 of chapter 23. Veja o versículo 40 do capítulo 23. Respondendo, porém, o outro, repreendiu-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. And verse 41 says that we receive the due reward. Ele disse: porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. So a question is posed to us. Então agora nós temos que responder a esta pergunta. We understand that the heart of the matter is death versus birth. Nós sabemos que a questão toda é a morte versus o nascimento. And we understand that Christ was on the cross with two thieves. E nós entendemos que Jesus estava na cruz ao lado de dois malfeitores. And we see from Scripture that Christ is the intercessor. E nós aprendemos na Bíblia que Jesus é o nosso mediador, intercessor. And whereas the Bible says Adam brought sin upon E a man, Bíblia diz que enquanto Adão trouxe o pecado para a humanidade, Christ brought salvation. Cristo trouxe salvação. So the question that remains, Então a pergunta continua a mesma. whenever we study Scripture, Toda vez que lemos a Bíblia, we must put ourselves inside Scripture. nós precisamos nos colocar dentro da Bíblia. If there are individuals, you must place yourself in those individuals. Se há indivíduos na Bíblia, se coloque no lugar daquelas pessoas. So the question is, with regard to Christ and the two thieves, Então a minha pergunta, em relação a Jesus e os dois ladrões, tonight, who would you be? hoje à noite, quem você seria? We know we cannot be Christ.
Nós sabemos que Cristo nós não podemos ser. That would be mockery. Seria blasfêmia. That would be heresy. Seria heresia. So we have only two options. Então nós só temos duas opções. We are either a thief Nós somos ou um ladrão that mocks Christ, que zombou de Jesus, that rails on Christ, que desacreditou Jesus, or ou we are a thief that puts our faith in Christ. nós somos o ladrão que coloca sua fé em Jesus Cristo. This is a serious matter. Veja que essa é uma questão muito séria. Our death is in perspective here. Estamos falando da nossa própria morte aqui. It's easy to talk of someone else's death, É fácil falar da morte de outra pessoa, but my death, mas a minha própria morte, I don't want to talk about that. eu não quero falar sobre isso. My religion, Minha religião, my faith, minha fé, I don't want to talk eu não about quero that. falar sobre isso. Let's talk about someone else. Vamos falar sobre a fé, a morte de outros. But Scripture says judgment is coming for us all. Mas a Bíblia ensina que o julgamento vem para todos nós, All have sinned porque todos pecaram and come short of the glory e of God. destituídos estão da glória de Deus. So we must, with sincerity, Então nós precisamos, em sinceridade, reflect on the death of Christ and the two thieves. pensar sobre a morte de Jesus e aqueles dois ladrões. Solomon in Ecclesiastes said it was good for the heart. Salomão, ele disse no livro de Eclesiastes que isso faz bem para o coração. Scripture says that he was the wisest man ever. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio. God alone gave him wisdom. Deus deu sabedoria para Salomão. Scripture records no man before and no man A Bíblia after diz que ninguém antes e nem depois dele foi tão sábio. is wiser than Solomon. Ninguém foi mais sábio que ele. And Solomon said, I'd rather be in the house of E mourning agora Salomão diz que ele prefere estar na casa do luto than in the house of joy. do que na casa da alegria. It's good for my heart. Faz bem para o coração, It makes me think. me faz pensar, It gives me wisdom. me dá sabedoria. So the question tonight, Então, again, a pergunta nesta noite, novamente, which thief would you be? que tipo de ladrão Let us pray. será você? Vamos orar.